E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Terça-feira, dia de aula de História do Brasil. Eu sou o Pedro Renó, para a gente falar hoje do último presidente da ditadura militar brasileira, João Batista Figueiredo. A gente está fazendo uma série aí sobre todos os presidentes do Brasil e a gente está agora encerrando o ciclo da ditadura militar brasileira. Próxima aula a gente já entra em Nova República. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e, ó, curte, porque sua curtida, seu engajamento ajuda o canal a crescer. Essa aula é de História do Brasil, mas a gente tem História Geral, Filosofia, Sociologia. Aqui é conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares, tá? Não vai faltar nada para vocês aí de humanas, né? Em conteúdos de História, Sociologia e Filosofia, certo? Última aula nós falamos do governo do presidente Ernesto Geisel, que propôs lá o processo de redemocratização lenta, gradual e segura. Hoje nós entramos então no governo do último presidente João Batista Figueiredo, militar, último presidente militar aí desse processo de ditadura militar brasileira, que governou de 15 de março de 1979 a 15 de março de 1985, certo? Ele era um político militar que foi eleito pelo voto indireto dentro do Congresso Nacional. Ele era pertencente à Arena, Aliança Renovadora Nacional, e derrotou o candidato indicado pelo MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que era o Euler Bentes Monteiro. E ao assumir a presidência, o slogan dele, o que ele vai falar logo de cara pra gente, é que ele vai dar a mão estendida à reconciliação. O que significa isso? Ele vai dar continuidade à conciliação entre os democratas, né, e os ditadores para poder voltar à democracia. Então ele vai dar seguimento à proposta do Geisel de redemocratização lenta, ainda mantendo essa ideia de segurar algumas coisas, devolver outras, gradual e segura, entenderam? Então é uma continuidade, lembrando que o Geisel está por trás desse governo também, ainda cuidando dessa redemocratização. E a gente já chega logo de cara num aspecto muito importante aí do governo, que é o aspecto econômico, né? O famoso do ponto de vista econômico que eu falo sempre aqui para vocês, porque vocês sabem que o ponto de vista econômico é um dos fatores que estão levando essa ditadura ao fim, porque o Brasil não está mais se sustentando economicamente, a ditadura não está se sustentando. Isso significa, então, que o Figueiredo, ele herdou, certo, um Brasil em crise econômica, né? E vai manter, o Brasil vai continuar nessa crise econômica durante o governo, tanto é que a ditadura vai acabar. Essa crise vem de muito tempo, vem de antes da ditadura, mas ela se acentua com o milagre brasileiro, o milagre econômico do Emílio Garrastazu Médici, que a gente falou que teve crescimento no PIB, mas também teve muito empréstimo, a dívida aumentou, passando pela crise do petróleo de 73, passando pelo governo Geisel, que tentou ter umas medidas ali meio que paliativas, mas não tinha jeito, a economia estava quebrada no Brasil, a inflação estava altíssima, você tinha uma política de arroxo salarial, que era de arroxo salarial, para quem não sabe, fazer um reajuste do salário mínimo, mas que não acompanha a inflação, tá? Aqui no Brasil a gente sempre tem essas políticas de arroxo. E, para piorar, a gente teve em 1979 o que a gente chama de terceiro choque do petróleo, tá? Que é uma nova crise do petróleo. Por que a terceira? Porque o mundo já havia passado, então, por duas crises do petróleo. A primeira tinha sido pós-Segunda Guerra Mundial, lá em 56. A segunda é dentro do governo Médici, que a gente falou aqui, que é a crise do petróleo de 73, quando a OPEP, em represália às atitudes dos Estados Unidos em apoiar Israel, ela sobe o preço do petróleo. E essa especificamente de 79 é porque está ocorrendo no Irã a famosa Revolução Islâmica ou Revolução Iraniana, que eu tenho um vídeo especificamente falando sobre essa revolução, que através do Ayatollah, né, vai transformar o Irã em uma república teocrática, uma república islâmica teocrática. E logo depois dessa revolução iraniana, o Irã depois vai entrar numa guerra pesadíssima que a gente também falou aqui, que é a guerra Irã-Iraque. Então, em processo de guerra, em processo de guerra civil, de revolução e depois de guerra, o Irã, que é um grande produtor de petróleo, ele acaba restringindo, né? O petróleo iraniano ele passa a diminuir a exportação por conta de processos políticos e de guerra ali na região.
Então o mundo passou a ter menos petróleo, né? Então o Brasil, que era um dependente de importar petróleo, ele também entrou nesse processo de crise. Mas aí ele tenta segurar, né? O Figueiredo ele tenta segurar essa economia ainda. E aí ele tinha o ministro do Planejamento na época, é um cara que a gente já falou aqui, que é o Delfim Neto, que ele tinha sido ministro da Fazenda nos governos do Costa e Silva e do Médici, né? Que ele é o ministro do Milagre Econômico. E ele é cheio dos slogans, né? Primeiro faz o Brasil crescer, para depois a economia crescer, para depois repartir como um bolo, lá no Milagre Econômico. E agora o slogan de uma nova campanha agora para segurar a economia brasileira vai ser plante que o João garante, que é uma campanha para a agricultura, para modernização dos ambientes, das máquinas da agricultura brasileira. Também um fator importante para a exportação do Brasil. O Brasil não tinha uma modernização ainda, maquinário, estufas, entre outras coisas, para poder, de estocagem, né, de culturas, o arroz, o milho. E principalmente na região do Mato Grosso, grande produtor, inclusive de arroz e milho na época. Então você vê aquele slogan, pode plantar, o João garante. Então a ideia era o Estado investir, né, dar um incentivo econômico para grandes produtores, para a gente poder manter e aumentar a exportação dos nossos gêneros agrícolas. Essa política modernizou, certo, o setor agrário do Brasil, isso é verdade, porém médios e pequenos agricultores foram prejudicados porque esse incentivo se deu só para grandes proprietários, tá? Grandes produtores. Então, uma parcela grande aí de produtores, que eram pequenos e médios, se sentiram excluídos e muitos acabaram quebrando os seus pequenos negócios. Ainda do ponto de vista econômico e também de planejamento, a gente tem a presença, né, que já existia, tal, do BNH, que é o Banco Nacional de Habitação, que durante o governo do João Batista Figueiredo foi quando a gente teve o maior programa habitacional do Brasil, com a entrega aí de cerca de 3 milhões de moradias populares no Brasil, iniciando pela Maré, dentro do Complexo da Maré, você tinha lá uma pequena vila chamada de Vila do João, né, que foi batizado de Vila do João por conta das entregas do João Batista Figueiredo. O que dá pra gente destacar aí? Vocês percebem que há um narcisismo aí, né, de Vila do João, plante que o João garante, mas tudo isso também era uma forma de assegurar a ditadura, que a ditadura consiga sair, né, acabe o processo militar, mas que ele acabe por cima e não acabe sendo humilhado ou simplesmente extremamente desaprovado pela população, entenderam? Bom, no dia 28 de agosto de 1979 foi aprovada a Lei da Anistia, feita pelo João Batista Figueiredo, aprovada pelo Congresso Brasileiro, que é a lei que vai perdoar crimes políticos de natureza política e eleitoral feitos desde 1961, período anterior à ditadura, até 1979, até aquele período da formulação da lei, certo? Então, é uma lei que vai perdoar, sim, de fato, muitas pessoas aí que cometeram crimes através principalmente considerados pelo AI-5, pessoas que foram perseguidas pelo AI-5 também. Só que o Comitê Brasileiro de Anistia, isso é muito importante que a gente fale, que era formado principalmente por amigos e familiares de um órgão independente, formado por amigos e familiares de pessoas que foram perseguidas, presas, torturadas e mortas durante esse processo ditatorial, levantaram uma bandeira que eles exigiam uma anistia muito mais ampla. Então vinha a ideia de uma anistia ampla e restrita. Tem um motivo. Por quê? Porque os sobreviventes guerrilheiros, tanto das guerrilhas rurais, das guerrilhas urbanas, pessoal da luta armada, entre vários outros setores do Brasil de oposição à ditadura, eles não foram perdoados. Aí você fala assim, mas é porque eles tiveram a gente está falando de crimes políticos, né, de violência e tal. Porém, essa anistia proposta pelo governo, que estava valendo a partir dali,
ela era uma anistia que ela era para os dois lados, tanto para pessoas que cometeram crimes em oposição à ditadura, quanto aqueles que cometeram crimes a favor da ditadura. Os torturadores da ditadura militar, eles foram perdoados. Então, a balança, ela estava pendendo muito mais para o peso aí do lado da oposição, que estava sendo muito mais sacrificada, não estava sendo perdoada, do que do outro lado. Mas, de qualquer forma, naquele período, a lei da anistia permitiu a volta de várias pessoas que tinham sido exiladas do Brasil. Permitiu a volta de pessoas que não podiam mais viver no Brasil. E você tem até a referência na letra, né, do João Bosco, né, que foi eternizado pela voz de Elis Regina, o Bêbado e o Equilibrista, que tem uma passagem que fala um pouco sobre isso. Aquela parte que fala, logicamente que eu não posso trazer a música, vocês sabem muito bem por quê, mas eu posso falar que daquela parte, né, da letra que fala que sonham com a volta do irmão do Enfio e tanta gente que partiu em um rabo de foguete. Procurem, logicamente acho que vocês devem conhecer, né, o Bêbado e o Equilibrista, mas procurem porque existem várias referências históricas, não só no Brasil naquela letra, mas essa parte que sonham com a volta do irmão do Enfio e tanta gente que partiu, muitas pessoas que foram exiladas. Mas o irmão do Enfio, a gente está falando aí de Betinho, né? Enfio, cartunista, jornalista importante na história do Brasil, extremamente importante, conheçam o trabalho de Enfio. Mas o irmão dele, Betinho, o sociólogo Betinho, inclusive é o idealizador do programa Fome Zero, que foi utilizado pelo governo Lula lá no início, né, do governo, depois foi abandonado o programa Fome Zero. Mas ele era um cara extremamente inteligente, extremamente importante, foi exilado no Chile e a música fazia referência a ele e a tanta gente que partiu num rabo de foguete. É possível achar relatos. Um relato importante que uma dica que eu dou era de um fundador do PDT em Belo Horizonte chamado José Maria Rabelo, que foi exilado na Bolívia, no Chile, na Argentina e depois na França. Eu cheguei a conhecer os filhos do José Maria Rabelo, alguns deles. O José Maria Rabelo, em um livro, ele escreveu um livro que eu ganhei da minha mãe no final da minha graduação, chamado Diáspora, os Longos Caminhos do Exílio. Falando que quando ele retorna, ele era dono, inclusive, do Binômio, que era um dos jornais de oposição à ditadura que foi depredado aqui. Aí depois ele foi exilado do Brasil. Falando que quando ele retorna para Belo Horizonte, né, com a lei da anistia, ele pôde retornar, ele viu tanto que havia mais desigualdades sociais do que no início. De tantos de moradores de rua que tinham, pra gente só para pontuar esse lado do cara que foi embora, ficou muito tempo fora, pôde voltar depois e viu que aquela proposta, né, que a ditadura defendia de reerguer o Brasil economicamente e socialmente, não funcionou. Só que aí no dia 30 de abril de 1981 acontece uma coisa muito triste aqui no Brasil. Bom, nem todos os militares estavam contentes com esse processo de reabertura política no Brasil. Quem que não estava contente? A linha dura, logicamente. A gente já falou da diferença entre linha branda e linha dura, né? Castelista, Sorbonne, contra a linha dura. Então políticos, né, militares que ainda eram ligados à linha dura tinha saído derrotada nesse processo, né, com a reabertura política do Brasil. Promoveram um atentado terrorista em 1981, que é o famoso chamado atentado terrorista do Rio Centro, no Centro de Convenções Rio Centro. No dia 30 de abril de 1981, às vésperas, onde você já estava tendo as prévias das vésperas da comemoração do Dia dos Trabalhadores, que é no 1º de maio, então eles resolveram fazer um atentado ali. Colocando um carro-bomba, né, um Puma GTE, para explodir e uma outra bomba que seria jogada no meio do evento. Os envolvidos aí eram o sargento Guilherme Pereira do Rosário e o capitão Wilson Dias Machado. Só que a primeira bomba, que seria do carro do Puma lá, ela explodiu previamente, né? Ela teve uma antecipação aí, foi um erro de cálculo e ela explodiu antes, quando os dois estavam ali no local. O sargento Guilherme Pereira faleceu e o capitão Wilson Dias ficou gravemente ferido. E a outra bomba foi explodida, acabaram jogando eles acabaram jogando numa mini estação de eletricidade ali. Bom, os inquéritos policiais da época, o SNI, que é o Serviço Nacional de Inteligência, tentou culpar a oposição à ditadura pelo que aconteceu na época, tentou culpar os movimentos de guerrilha de esquerda, né? Tentou culpar os comunistas na época, mas os movimentos de guerrilhas de esquerda já tinham sido extintos.
tempos depois descobriram de fato que se tratava de uma ameaça militar contra os próprios militares por conta da reabertura política. E por conta do governo não souber explicar, conseguir fechar esse inquérito policial, o governo não conseguiu explicar o que estava acontecendo, ou na verdade não quis passar a informação correta para os aparelhos de imprensa. Isso resultou inclusive na renúncia do ministro-chefe da Casa Civil, o Golbery Couto e Silva. Para quem não sabe, essa figura também é importante, é um dos articuladores do golpe de 64. No governo do Figueiredo, ele era ministro-chefe da Casa Civil, que praticamente o ministro-chefe da Casa Civil é o posto mais perto do presidente da República, né? Ele renunciou ali, está mostrando que a ditadura de fato está acabando. Só em 1999, prestem bem atenção, o capitão, né, que sobreviveu, Wilson Dias, foi condenado por homicídio culposo. E a justificativa deles era que o Wilson Dias deveria entrar aí na anistia, né? Deveria ser absolvido por conta da lei da anistia, que estava valendo em 1999, inclusive, vale até hoje, mas a lei da anistia valia para até o ano de 1979. E o ataque terrorista, o atentado, foi em 1981, então ele foi considerado culpado. Bom, reparem que a ditadura está acabando. 22 de novembro de 1979, a gente volta um pouquinho no tempo, foi aprovada também a Lei Orgânica dos Partidos. O que é isso? Uma lei que vai colocar fim ao bipartidarismo no Brasil, que existia lá desde 1965, pelo ato institucional número 2, e agora a gente tem a volta do pluripartidarismo. Desse sistema, o que aconteceu a partir de agora? A gente vai ter a Arena, Aliança Renovadora Nacional, que apoiava os militares, ela vai virar PDS, Partido Democrático Social, e o MDB ele vai virar PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Na época, o P de partido era obrigatório antes de qualquer outra palavra. Hoje já parou, novamente a gente já não tem mais isso. Tanto é que o PMDB volta hoje a ser MDB. Por várias questões políticas, inclusive, aí, né? Mas olha só. Então a gente tem, mas também tem o surgimento de outros partidos. A gente tem em 79 o surgimento do Partido dos Trabalhadores, o PT, mas a gente tem também o ressurgimento do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, e a gente tem a volta da ilegalidade, que estava na ilegalidade, né? O PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Então você tem vários partidos que passam a fazer parte do cenário nacional até hoje, a partir de 1979. Ainda no ano de 79, já chegando em 1980, a gente vai ter agora greves estourando pelo Brasil inteiro, mas a gente vai ter uma força muito grande das greves gerais dos metalúrgicos do ABC paulista. Isso é muito importante, porque a gente vivia um período de crise econômica e a gente vai ter essa greve geral dos metalúrgicos, mas que vai também chegar aos bancários, a tecelões e várias outras categorias, professores, que a gente vai ter uma grande mobilização no Brasil contra o governo, exigindo uma reabertura política rápida e imediata. Nesse caso dos metalúrgicos, eles também queriam autonomia dos sindicatos, porque os sindicatos ainda estavam sob tutela do governo federal brasileiro. E você tinha também uma crítica a essa política econômica do governo contra o arroxo salarial, como eu falei para vocês. O arroxo salarial ele é o reajuste do salário mínimo abaixo dos índices de inflação anuais. Então, só que grande importância que tem dessas grandes greves, né, as greves gerais dos metalúrgicos do ABC? É daí que vai surgir, por exemplo, que a gente fica conhecendo mesmo, o Partido dos Trabalhadores, o PT, e a CUT, a Central Única dos Trabalhadores. E daí vem, inclusive, à tona uma grande liderança sindical que vai ser o Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula que foi presidente do Brasil também, que a gente vai falar também mais para frente, certo? Então, que dizem que o Lula, em seus discursos para os metalúrgicos, você não tinha microfone, você não tinha tantos materiais, ele gritava e o que ele precisava falar e as pessoas iam repetindo. Isso é uma prática, às vezes, comum já dentro de movimentos sociais, quando você não dispõe de
tanta estrutura, certo? Então, as greves elas ajudaram a mobilizar gente e ajudaram a criar lideranças importantes para o final da ditadura e para os anos seguintes até a atualidade. Em 1983, aí a gente vai ter um ano de 83 e 84 muito importante aí, mas em 83, através de um deputado federal eleito pelo PMDB do Mato Grosso, Dante de Oliveira, é criada a proposta de emenda constitucional Dante de Oliveira. Emenda constitucional, então vai ser uma emenda colocada na Constituição. A Constituição, na época, era aquela criada pelo Ato Institucional número 4, então ela é de 1967. Essa emenda, então, queria acrescentar a essa Constituição que as próximas eleições presidenciais deveriam ser diretas. O povo ir lá e votar, para acabar a ditadura de uma vez. Então, você tem essa proposta da emenda constitucional Dante de Oliveira, tá? Uma proposta por lei feita para ser colocada em forma de lei, na verdade. O que vai acontecer a partir daí? A gente vai ter uma grande pressão da sociedade civil para que o Congresso aprove a emenda Dante de Oliveira. Então, a partir de 1983, com a criação da lei, o Dante de Oliveira era um deputado federal desde 82, passando aí para o ano de 1984. Então as pessoas passaram a tomar as ruas das principais cidades no Brasil, com vários comícios, com shows, pedindo, né, exigindo do Congresso a aprovação da emenda Dante de Oliveira, que o povo queria votar, né? Então você tinha faixas. Esse movimento ficou conhecido como movimento Diretas Já, muito cobrado, e muitas pessoas adoram confundir Diretas Já com outros movimentos do Brasil aqui, que eu não vou nem falar nome para vocês não confundirem, tá? Com outros movimentos, mas Diretas Já foi aquele movimento de 83 e 84 que queria a aprovação da emenda Dante de Oliveira. Participando políticos, principalmente do PMDB, mas você tinha políticos do PT, o Lula foi um dos participantes aí dos comícios do Diretas Já. Até você tinha o Fernando Henrique Cardoso que participava. O Fernando Henrique Cardoso ainda não era do PSDB, porque ainda não existia PSDB. O PSDB foi criado já nos anos 80, mas na segunda metade. Mas você tinha, prestem bem atenção, cantores, é aí que fica a famosa a Fafá de Belém cantando o hino nacional. Você tinha artistas, trabalhadores, estudantes, trabalhadores eu falo no sentido de várias categorias mesmo. Você tem artistas são trabalhadores, tá? Mas vocês entenderam qual que é o conceito que eu tentei colocar aqui. Trabalhadores de fábricas, de escritórios, de professores, a gente costuma definir assim. E você tem esportistas também. Eu acho que o caso mais emblemático, assim, que eu gosto muito, e aí a gente deixa aquela ideia de rivalidade de futebol de lado, é o famoso caso da democracia corintiana, que é belíssimo, encabeçado lá pelo Sócrates, pelo Vladimir, pelo Casagrande, que participavam dos comícios querendo a aprovação da emenda Dante de Oliveira. A democracia corintiana, ela tentava, eu já falei isso em outro vídeo, eu sei, mas é sempre importante colocar aqui, que o time do Corinthians, como um time extremamente popular, eu falo assim no sentido não estou falando de dinheiro que o time tem, então, eu falo popular no sentido de o tanto que ele agrega, o tanto o tamanho do alcance do Corinthians. Eles utilizavam que dentro do próprio time do Corinthians existia um processo democrático entre os próprios atletas, né? Que inclusive já vi eles falando, já uma vez o Casagrande falando que eles pararam, né? Eles conseguiram barrar a concentração antes de jogo porque eles votavam, né? Então o time tinha que aceitar o processo democrático. Então eles tentavam utilizar um microsistema dentro do próprio time feito pelos jogadores e comissão para mostrar para o povo o quanto que a democracia funciona, certo? E uma vez eu vi o Casagrande até falando que os jogadores que não aceitavam, que não queriam democracia, queriam ditadura, eles votaram inclusive para tirar do time, que era o Leão, goleiro, e o Birubiru, por exemplo, né? Então eles participaram dos comícios das Diretas Já, tentando mostrar que a democracia é muito mais importante, a tua representação enquanto eleitor, enquanto voz política é muito mais importante do que uma ditadura. O Sócrates, né, talvez o maior jogador da história do Corinthians, um dos maiores da história do mundo, ao qual eu tenho muito carinho, né, de ver imagens do Sócrates jogando e tal.
Ele foi um grande nome que representou a democracia e é até hoje, né? Sócrates que faleceu foi 2009, 2008, eu já não lembro, 2010, não me lembro muito bem. Mas enfim, as ruas eram cheias de pessoas pedindo, né, a aprovação da emenda Dante de Oliveira. Só que a emenda não foi aprovada, gente. A emenda Dante de Oliveira não passou no Congresso. Então as eleições, quando acabar a ditadura, serão indiretas mesmo, e não diretas. Mas aí que eu quero que vocês entendam bem. Cuidado ao falar, por exemplo, na prova de vocês, ou em alguma questão, sobre a importância do diretas já e falar que o movimento foi fracassado, porque não é essa a perspectiva. O movimento ajudou a mobilizar e pressionar o governo para mostrar que a ditadura tem que acabar. Mesmo que ela acabe por via indireta, o movimento direta já teve a sua importância muito grande no final dessa ditadura. Entenderam? Enfim, a gente chega no processo final da ditadura, eleições no dia 15 de janeiro de 1985. Como eu falei para vocês, eleições indiretas. É o Congresso que vai escolher o fim aí da ditadura. Agora o Congresso tendo a maioria do PMDB, certo? O PMDB, se eu não me engano, ele mantém esse status ainda de maior parte de bancadas ainda no Congresso, por isso que ele é um partido central na questão de alianças, da escolha de alianças, tá? E muitas pessoas acabam se dando muito mal a escolher essa aliança do PMDB hoje. O que vai acontecer? A gente vai ter dois candidatos. Um candidato que vai ser indicado pelo PMDB, que vai ser o Tancredo Neves. Tancredo Neves, desde os tempos de Getúlio Vargas, amigaço de Getúlio Vargas, ministro de Vargas, assessor de Vargas, foi deputado federal, deputado estadual, foi governador de Minas Gerais, Tancredo Neves pelo PMDB, e ele recebe José Sarney para ser o seu vice-candidato. Aí tem uma questão muito importante. O José Sarney é ex-Arena, apoiava os militares, e depois que acabou a Arena, ele foi para o PDS. Só que ele rompeu com o PDS às vésperas das eleições e passou a ser vice do Tancredo. Na época, houve divergências lá com o Maluf, ele disse, né, ele dizia que ele queria ser o candidato e colocaram o Maluf, porque o Maluf foi o candidato do PDS, ex-Arena. Então nós teremos Tancredo com Sarney vice, e Maluf do outro lado, apoiando Paulo Maluf, né, pelo PDS, que seria, em linhas gerais, o candidato do pessoal que gostava da ditadura, mas tem algumas coisas importantes aí a se destacar, que a gente vai falar já já. Bom, no final das contas, a gente sabe que essa ida do Sarney para o PMDB é muito além do que uma desavença com Paulo Maluf. É uma questão estratégica e política. Até mesmo porque o Tancredo Neves já sabiam que ele ia ser o campeão, né, que ia ser o vencedor dessas eleições, mas ele estava em processo de negociação com os militares para essas eleições acontecerem. Assim, se os militares falassem, não, a gente ainda não quer, os militares, por mais que a situação estava crítica para o lado dos militares, eles conseguiam segurar mais um pouco. Então você teve um processo de reuniões, de jantares, de relatos de jantares que foram feitos entre Tancredo Neves e Figueiredo, e principalmente na reta final ali com o Ernesto Geisel. Lembra que eu falei que o Geisel é o que está cuidando da redemocratização, que os militares acabam aceitando essas eleições e o Tancredo aí vai se candidatar, e os militares acabaram apoiando a eleição de Tancredo Neves. Apoiando. Um dos motivos, inclusive, seria colocar o Sarney, ex-apoiador dos militares, como vice. E você tem falas, né, do próprio Geisel em jantares falando que gostava do Tancredo porque ele era um político moderado, não era super contra essa ditadura, ainda assim vai assegurar os direitos dos militares pós-ditadura. Isso é muito importante, a lei da anistia vai continuar valendo. Só que o único problema que o Geisel não gostava era que o Tancredo era muito próximo de um outro cara importante do PMDB, que era o Ulisses Guimarães. Esse já era ferrenho, esse aí não gostava da ditadura de jeito nenhum, não era moderado mesmo, né? Mas o teu problema aí é o Ulisses Guimarães aí perto. Lá na frente, o Ulisses Guimarães vai ser deputado, vai ser presidente da Câmara dos Deputados, um dos responsáveis pela elaboração da Constituição de 88, que é a nossa atual, né?
Bom, as eleições aconteceram, Tancredo vence com uma margem aí de 480 votos contra 180 de Paulo Maluf. Foi uma lavada. Só que no dia 14 de março de 1985, um dia antes da posse da presidência da República, o Tancredo Neves anuncia uma doença, foi internado às pressas no hospital e não pôde assumir. De forma interina, o José Sarney ele assume a presidência da República. O Tancredo Neves, relatórios oficiais dos médicos afirmavam que ele estava passando por uma diverticulite, né, questões aí no intestino. Porém, ele passou por 7 cirurgias nesse período, após ele ter sido internado, e ele faleceu no dia 21 de abril. O Sarney ainda, ele já era presidente, mas ainda de forma interina, e os relatórios oficiais clínicos apontaram como causa aí a diverticulite, um dia antes da posse do Tancredo, né? Porém, tempos depois, outros relatórios apontam que ele tinha câncer, né? Câncer, aí eu não sei entrar em conceitos mais específicos da medicina, me perdoe, mas pelo que eu estava lendo, câncer muscular, alguma coisa do tipo, não sei. Mas também o que é muito estranho, como eu falo para você sempre, a gente não está aqui para fazer curso de perícia médica, mas é o que é muito estranho, visto que o Tancredo foi um opositor e ele negociou, inclusive, a sua eleição com o próprio Geisel, certo? E o Sarney, que era do PDS, passa para o outro lado e se torna presidente do Brasil. No dia 21 de abril, o Tancredo faleceu, quer dizer então que ele ficou um pouco mais de um mês aí internado, desculpem. Há quem diga que ele já tinha morrido antes e os médicos não anunciaram, né? Mas de fato o que a gente sabe é que os médicos não anunciaram o câncer, já sabendo que ele estava com câncer, para não causar um espanto na população brasileira, visto que a população estava inclusive colocando o Tancredo Neves como um grande herói nacional pelo fim da ditadura. Mas a questão é que a gente sabe que o Tancredo negociou e muito o processo eleitoral para garantindo inclusive direitos dos militares até hoje, pós ditadura militar. Mas de fato agora com José Sarney a ditadura militar enfim acaba, iniciando lá em 64 com uma junta militar, com o Castelo Branco, passando pelos outros presidentes e chegando no Figueiredo. Eu sei que o vídeo ficou grande, mas ele foi muito importante. Ele é muito importante, todos os detalhes que eu passei para vocês, espero que vocês tenham anotado. E eu vou ficando por aqui. Foi um grande prazer. Eu amo vocês de coração. Comentem, curtam, porque engajamento é muito importante para o canal crescer. Grande beijo. Fui!